Quando o pontífice Francisco ascendeu como novo líder da Igreja, todos foram surpreendidos por uma previsão ligada a um santo de enorme importância, São Malaquias. Não se tratava da previsão comum que você esperaria. Você vai entender conforme assiste a este vídeo agora, em vez de simplesmente descartar tudo como uma mera conjectura. Imagine só se eu lhe disser que existem evidências impressionantes sugerindo que essa antiga profecia está se concretizando neste exato momento. Nossa narrativa se inicia há séculos, no século XI, com São Malaquias, o arcebispo de Armagh, na Irlanda. Durante suas jornadas, ele fez uma peregrinação a Roma, um trajeto sagrado ao coração do cristianismo. Foi durante essa viagem que ele teve uma visão profunda, uma visão que mais tarde se transformaria na origem de uma profecia que continua a intrigar e elucidar o mundo até hoje. São Malaquias relatou ter vislumbrado uma relação de futuros pontífices que se estendia desde seu tempo até um horizonte distante. Cada papa era brevemente descrito em latim, oferecendo pistas enigmáticas sobre sua identidade e período de liderança. Essas descrições enigmáticas, registradas em versos, representavam um quebra-cabeça para Malaquias decifrar. Mal ele sabia que sua visão moldaria o curso da história e despertaria o interesse das gerações vindouras. Os versos da profecia dos papas abrangiam 112 previsões sobre os futuros guias da Igreja Católica. As origens e autenticidade da profecia têm sido objeto de intenso debate e ceticismo, mas sua atratividade reside na suposta habilidade de prever com precisão os períodos de governo dos pontífices passados. No século XV, durante seus estudos acadêmicos, um monge curioso chamado Arnold Won deparou-se com a profecia dos papas oculta nos arquivos confidenciais do Vaticano. O momento de sua descoberta foi extraordinário, pois coincidiu com um conclave crucial. A eleição do Papa Urbano desencadeou o interesse renovado na profecia. Essa informação havia sido mantida em segredo por séculos. Agora, revelada ao público, consistia em 112 frases enigmáticas em latim, cada uma vinculada a um futuro pontífice. Os versos eram intrigantes e misteriosos, oferecendo uma perspectiva sedutora do porvir da Igreja Católica. Contudo, o que torna essas profecias ainda mais cativantes é a suposta precisão em prever os períodos de governo dos papas anteriores. Ao explorarmos a história, encontramos exemplos que estranhamente se alinham com as descrições feitas por São Malaquias. Um dos exemplos mais marcantes da exatidão da profecia está relacionado à descrição do Papa João. A expressão latina de laboris solis, traduzida como do trabalho do sol, é particularmente notável. O que torna esse fato tão extraordinário é que o Papa João Paulo I nasceu em 18 de maio de 1920, durante um eclipse solar. Parece que a profecia antecipou esse evento excepcional. Outro exemplo notável ocorre com a descrição do pontificado do Papa Paulo, cuja expressão latina Flus Florum se traduz como flor das flores. Acredita-se que isso faça referência ao lírio, um símbolo frequentemente ligado à nobreza francesa. O Papa Paulo VI, cujo nome de nascimento era Giovanni Battista Montini, era italiano, mas a escolha do nome Paulo para seu papado foi vista como uma homenagem inesperada às suas origens francesas. Esses exemplos, entre outros, deixaram muitos estudiosos e crentes perplexos com a aparente precisão da profecia. No entanto, é importante abordar essas interpretações com cautela, pois a busca por padrões pode às vezes nos levar a encontrar conexões que podem não ter sido intencionais. À medida que avançamos até os dias atuais, nossa jornada nos conduz ao Vaticano, onde encontramos o 266º Papa da Igreja Católica Romana, o Papa Francisco. Nascido como Jorge Mário Bergoglio, na Argentina, seu pontificado teve início em março de 2013. O que destaca o Papa Francisco não é apenas a escolha de seu nome, mas as intrigantes conexões que alguns estabeleceram entre seu pontificado e a profecia dos papas. Nessa linguagem enigmática, a profecia prevê que o último pontífice terá o nome de Pedro, o Romano, e se diz que ele guiará a Igreja através de um período de grande tribulação, marcando o fim de uma era. A ligação entre o Papa Francisco e essa profecia tem gerado intensa especulação e debate. Alguns argumentam que,
Com suas raízes italianas e a sutil conexão com o nome de Pedro através de seu nome de nascimento, ele poderia ser o cumprimento da antiga visão de São Malaquias. No entanto, é importante notar que essa interpretação está longe de ser unânime, e muitos dentro do Vaticano e da comunidade acadêmica consideram a profecia dos papas como uma mera curiosidade. Historicamente, o pontificado do Papa Francisco foi marcado por uma série de desafios. Uma das questões mais urgentes que ele enfrentou foi como a Igreja Católica lidaria com os escândalos de abuso sexual envolvendo membros do clero. Esses escândalos, que abalaram a instituição ao longo de décadas, causaram imensa dor às vítimas e mancharam a reputação da Igreja. Os críticos alegam que o Papa Francisco não agiu com vigor suficiente para responsabilizar aqueles que são responsáveis por suas ações. As respostas da Igreja a esses escândalos frequentemente foram consideradas inadequadas. Em 2018, um relatório dramático sobre abuso sexual na Pensilvânia destacou a extensão do problema, agravando a crise dentro da instituição. Outro ponto de controvérsia durante o pontificado do Papa Francisco foram seus escritos e ensinamentos. A exortação apostólica Amoris Laetitia, ou a Alegria do Amor, aborda a pastoral familiar. Embora esse documento, destinado a fornecer orientações sobre questões matrimoniais e familiares, tenha gerado debates acalorados dentro da Igreja. Uma preocupação particular é se os católicos divorciados e recasados podem receber a Eucaristia. Amoris Laetitia sugere uma abordagem mais compassiva, mas os tradicionalistas argumentam que isso compromete a doutrina ortodoxa. Em resposta ao documento, um grupo de 45 padres estudiosos católicos escreveu uma carta de 25 páginas ao Papa Francisco em 2017, acusando-o de promover ideias contrárias aos ensinamentos fundamentais da Igreja. O pontificado do Papa Francisco tem evidenciado profundas divisões dentro da Igreja Católica. Enquanto alguns aplaudem seu compromisso com a justiça social, a inclusão e o diálogo interreligioso, outros na Igreja estão profundamente preocupados com o que veem como um afastamento da ortodoxia doutrinária. Um exemplo dessa preocupação vem da comunidade católica tradicionalista. Em 2013, o bispo tradicionalista Monsenhor Bernard Felley alertou que o papado do Papa Francisco poderia iniciar algo sinistro, até sugerindo que poderia marcar o início de uma era do anticristo. Esses alertas ressaltam a gravidade das divisões e debates dentro da Igreja sob a liderança do Papa Francisco. No entanto, é crucial equilibrar essas preocupações com o considerável apoio e admiração que ele recebe em todo o mundo. Ele é conhecido por sua humildade e dedicação aos pobres, além de seus esforços para promover o diálogo e a compreensão entre pessoas de diferentes religiões. Sua encíclica Laudato Si, que trata de questões ambientais e mudanças climáticas, também recebeu elogios por seu compromisso em proteger o planeta. No entanto, o pontificado do Papa Francisco não tem escapado de críticas, tanto dentro quanto fora da Igreja. Em 2018, surgiu uma grave acusação, inclusive vinda de dentro da própria Igreja. O arcebispo Carlo Maria Vigano, ex-núncio nos Estados Unidos, escreveu uma carta de 11 páginas acusando o Papa Francisco de negligência em lidar com as acusações de abuso sexual contra o ex-cardeal Theodore M.C. Carrick. A acusação foi devastadora e implicou não apenas o Papa Francisco, mas também outros altos funcionários da Igreja, em uma tentativa de encobrir as alegações de abuso. A carta do arcebispo Vigano exigia a renúncia do Papa Francisco, desencadeando uma avalanche de controvérsias e debates dentro e fora da comunidade católica. As divisões dentro da Igreja se alastraram. Além dos muros do Vaticano, as plataformas online, especialmente as redes sociais e o YouTube, tornaram-se espaços onde crentes céticos e teóricos da conspiração discutem e analisam apaixonadamente todos os aspectos do papado do Papa Francisco. Sacerdotes, bispos, cardeais e estudiosos leigos se juntaram ao coro de vozes críticas contra o Papa Francisco, contribuindo para um sentimento de inquietação e incerteza dentro da Igreja. Alguns meios de comunicação conservadores, como o Chart Milita e o Renan, tornaram-se críticos ferrenhos do Papa, ampliando as divisões dentro da Igreja. A Igreja enfrenta uma encruzilhada, lidando com os desafios apresentados pelo pontificado do Papa Francisco,
bem como as controvérsias que o rodeiam e a profecia dos papas que fica em segundo plano. Os fiéis dentro e fora da Igreja são chamados a ponderar sobre o significado desses eventos e sua possível conexão com a antiga visão de São Malaquias. Ao refletirmos sobre a profecia dos papas e sua possível relevância para o pontificado do Papa Francisco, devemos reconhecer que as profecias, especialmente aquelas com séculos de idade, permanecem enigmáticas e sujeitas à interpretação. Enquanto alguns encontram paralelos convincentes entre a profecia e o pontificado do Papa Francisco, outros a encaram com ceticismo. Uma instituição de longa data está enfrentando um período de mudanças e desafios significativos. O pontificado do Papa Francisco tem sido caracterizado por controvérsias, divisões e mudanças no cenário teológico. No entanto, a Igreja já enfrentou muitas tempestades ao longo de sua história, adaptando-se e evoluindo enquanto mantém suas raízes na fé. O que você pensa sobre tudo isso? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo do vídeo.